Olá, terça-feira, 21 de junho de 2022. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Conselho de Ética da Câmara do Rio ouve as duas últimas testemunhas de defesa do processo contra o vereador Gabriel Monteiro. Vereadores do Rio aprovam em segunda discussão projeto que prevê a exibição de vídeos educativos antidrogas na abertura de shows e eventos culturais na cidade do Rio de Janeiro. E uma palestra sobre as mudanças nas regras das eleições deste ano marca a aula inaugural da Escola do Legislativo Carioca. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando do Conselho de Ética da Câmara Municipal, que ouviu nesta terça-feira as duas últimas testemunhas de defesa no processo contra o vereador Gabriel Monteiro, que responde a processo ético-disciplinar por quebra de decoro. O parlamentar presta depoimento ao Conselho na próxima quinta-feira. O colegiado, composto pelos vereadores Alexandre Esquierdo, presidente, Rosa Fernandes, vice-presidente, o relator Chico Alencar e os integrantes Tereza Berger, Luiz Ramos Filho, Zico e Wellington Dias, além do procurador-geral da Câmara, José Luiz Minck, ouviu as duas últimas testemunhas de defesa do vereador Gabriel Monteiro, que responde a um processo por quebra de decoro parlamentar. O primeiro a ser ouvido foi o delegado Luiz Maurício Armon de Campos, da Delegacia do Recreio dos Bandeirantes. Foram me perguntado algumas coisas sobre provas existentes nos autos e essas foi o teor do que foi questionado. Hoje nós ouvimos o delegado da 42DP, que está com inquérito, né, que está analisando, e também ouvimos o cabo da Polícia Militar, o Pablo, hoje adido no gabinete do vereador Gabriel, que foi protagonista daquele vídeo que está sendo apurado também pelo Conselho de Ética do morador em situação de rua. Foi muito positiva a oitiva de hoje, ambas, porque o delegado da 42ª confirmou que o inquérito que aborda a questão que ofende violentamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, da menor de idade, admitida como menor, inclusive, por todos, tanto pelo delegado quanto pelos advogados de defesa, ele está parcialmente concluído com a aferição de crime sexual, de acordo com o ECA, né, que versa sobre os direitos da criança e do adolescente, a ciência de que ela era menor de idade, embora num primeiro depoimento haverá outro, essa menor tenha negado isso, a ciência por parte do vereador, mas ele disse que outros elementos vão em direção contrária. A defesa do vereador Gabriel Monteiro pediu e o Conselho de Ética atendeu. O parlamentar será o próximo a ser ouvido pelo colegiado. A previsão é de que o depoimento aconteça ainda esta semana. A Câmara Municipal tem sido responsável, posso falar aqui em nome da mesa diretora, tem dado todo o suporte, todo o apoio a esse Conselho de Ética e a gente tem mostrado toda a lisura, toda a tranquilidade, toda a responsabilidade nesse processo. A gente fala agora sobre a sessão plenária desta terça-feira. Entre os projetos aprovados pelos vereadores está o que obriga a exibição de vídeos educativos antidrogas na abertura de shows e eventos culturais no município do Rio de Janeiro. Vetos da Prefeitura do Rio também foram analisados. O parlamento analisou 4 vetos do Poder Executivo a projetos de lei. Um foi mantido, um adiado e 2 derrubados. Entre as propostas rejeitadas estão a que institui a política municipal de conscientização e orientação sobre o lúpus e a que dispõe sobre o tombamento da pista de skate localizada na Praça Marechal Edgar do Amaral, em Campo Grande. Em segunda discussão, os vereadores aprovaram o projeto de lei que obriga a exibição de vídeos educativos antidrogas na abertura de todos os shows artísticos e eventos culturais no município do Rio de Janeiro e o projeto que cria a política municipal de pessoas desaparecidas, incluindo crianças, adolescentes, jovens e idosos. Para promover o conjunto de políticas municipais, o Rio de Janeiro instituirá plataformas tecnológicas por meio de um aplicativo que permitirá o acesso ao cadastro, facilitando a pesquisa e identificação das pessoas desaparecidas. O alerta PRI
recentemente na Assembleia Legislativa ela foi aprovada e está em vigor. E, além disso, nós temos uma coordenadoria no Estado que trabalha diretamente com essas famílias. Os parlamentares também aprovaram, em segunda discussão, o projeto de lei que cria o Cadastro Municipal de Obras de Artes Especiais na Prefeitura do Rio. As obras de artes especiais que deverão constar no cadastro são as pontes, viadutos, passarelas, ciclovias e túneis. Já em primeira discussão, os vereadores aprovaram projetos como o que institui a prática de cremação e incineração de cadáveres animais. A proposta prevê a instalação de incineradores específicos. É de suma importância que a cidade do Rio de Janeiro possa promover essas políticas públicas, né, de auxiliar tanto essas pessoas, mas também auxiliar esses animais, né, que perderam as suas vidas e tem que ter ali uma destinação correta e não ficarem sendo descartados, né, de qualquer forma na cidade do Rio de Janeiro. Outro projeto aprovado é o que cria o Programa Municipal de Combate à Psicofobia, com o objetivo de diminuir o preconceito e a discriminação em torno das patologias mentais e de seus portadores. E um dos projetos que estaria entre as discussões de hoje no plenário foi retirado de pauta após uma reunião para o debate das emendas. A proposta de autoria da Prefeitura do Rio prevê a criação do Parque Municipal de Inhoaíba, na zona oeste da cidade. Na reunião que aconteceu na sala das comissões, foram discutidas as emendas apresentadas ao projeto de lei complementar 72 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que institui a operação urbana consorciada do Parque Municipal de Inhoaíba, na zona oeste da cidade. O projeto aprovado em primeira discussão, em plenário, recebeu cerca de 40 emendas. Eu apresentei 25 emendas, não chegamos nem a discuti-las hoje, porque os debates de antes delas acabaram tomando todo o tempo. Tudo está sendo conversado de forma muito pública, aberta, transparente, e não podemos perder de vista o objetivo final, que é levar para a região da Zona Oeste uma área, né, que vai com certeza revolucionar como uma área de entretenimento para a população. Além dos parlamentares, estiveram presentes na reunião o secretário municipal de Coordenação Governamental, Jorge Arraes, e a subsecretária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Simplificação, Márcia Queiroz. Na minha avaliação, frutífera a discussão das emendas dos vereadores. O vereador Jorge Felipe levantou uma questão precedente a esse projeto de lei, em relação a uma lei de 2013. Então, a deliberação foi que a gente, então, suspendesse a reunião, avaliasse essa questão precedente que o vereador levantou e, na próxima reunião, a gente discute o restante das emendas. A proposta prevê que a transferência do potencial construtivo da área para outras regiões para viabilizar a criação de um parque urbano e natural numa área de aproximadamente 1.700.000 metros quadrados já foi bastante discutida em uma audiência pública e em outras reuniões com representantes do poder público. E hoje ficou definido que o projeto ainda precisa ser mais discutido e a próxima reunião está prevista para quinta-feira, dia 23 de junho. Será adiado hoje, terça-feira, por uma sessão, para que na próxima sessão, de fato, vote em segunda discussão e que, de fato, a Zona Oeste possa ter um parque que vai trazer uma área de lazer, uma revitalização muito grande para a Zona Oeste. A vereadora Tânia Bastos recebeu hoje um grupo de mães que representam o movimento Mutismo Seletivo. O encontro aconteceu na tarde desta terça-feira na Câmara Municipal. Um transtorno psicológico pouco conhecido no país. O mutismo seletivo afeta crianças, principalmente meninas tímidas, introvertidas e ansiosas. Elas se recusam a falar em determinadas situações. A gente tem no Brasil a ansiedade infantil como um transtorno extremamente relevado. Ele não é visto nem a nível médico e nem a nível educacional, e as famílias não conhecem. O transtorno, que começa na infância, tem tratamento através de terapia e medicação. Mas muitas vezes o diagnóstico é confundido com autismo. Andréia Bussadi tem um filho autista e foi convidada pela vereadora para participar do encontro. É um sofrimento para a própria família inteira, né? Da criança que não consegue interagir na escola, passa 5 horas sem conseguir falar, sem conseguir ir no banheiro, porque não tem pânico, tem fobia de falar. Então, assim, eu acho que é um assunto muito sério e que
merece muita atenção, tanto do município como do Estado. A vereadora Tânia Bastos é madrinha do autismo na Câmara e abraçou mais essa causa. 2 leis de sua autoria para dar maior visibilidade e capacitação para os profissionais da rede municipal de saúde foram aprovadas e sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. Nós temos que capacitar também os profissionais da área da rede pública, tanto de saúde quanto de educação, porque a maior parte dessas crianças, elas estão dentro de uma sala de aula, né? E, ao mesmo tempo, a divulgação através do material impresso, que é uma das leis, onde nós teremos aqui a capacitação dentro das clínicas da família, enfim, hospitais municipais. Fernanda Câmara é mãe de Manuela, de 6 anos, que foi diagnosticada com mutismo seletivo. Para ela, as leis vão ajudar o sistema de saúde a identificar mais rápido o transtorno. Essas leis que foram aprovadas vão ser muito importantes, porque não existem profissionais qualificados nem na área da saúde e na área da educação para que auxiliem esse diagnóstico. Então, a gente está aqui para poder trazer voz a essas crianças e encurtar, né, o caminho do tratamento de outras crianças, para que elas não precisam passar o que os nossos filhos passaram. E agora a gente vai ao vivo ao plenário da Câmara Municipal, onde acontece uma solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto a Fernando Blower, presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro. E quem está lá é a repórter Simone Braga. Boa noite, Simone. A medalha já foi entregue? Conta pra gente. Boa noite, Ingrid. Já foi. Nesse momento, está encerrando a solenidade. A iniciativa da homenagem a Fernando Blower foi do vereador Rafael Aloysio Freitas. Nesse momento, já está tocando o hino da Cidade Maravilhosa aqui. E eu vou falar um pouquinho do homenageado. Ele acabou de fazer o discurso dele agora, né, agradecendo a todos os parceiros do turismo, da gastronomia, que acompanham o trabalho dele e realizam esse trabalho juntos. Né? O Fernando Blower é advogado e presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro. Ele é formado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e começou a empreender há 12 anos. E ao longo dos últimos 10 anos empreendeu, geriu e assessorou projetos de hotelaria e gastronomia em diferentes formatos. Atualmente é presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro e é diretor executivo da Associação Nacional de Restaurantes. Além disso, também ele participa de diversos conselhos, como na Firjan, FEComércio, Senac e nas secretarias estadual e municipal de turismo. Então, aí a gente acompanhando o hino que encerra a solenidade de homenagem a Fernando Blower, uma iniciativa do vereador Rafael Aloysio Freitas. E agora vamos acompanhar, então, as entrevistas que eu fiz com o homenageado e com o vereador antes da solenidade. Fernando Blower, ele é o presidente do Sindirio, diretor da Associação Nacional do Restaurante. Tem cumprido um papel muito importante na defesa do setor gastronômico, especialmente no período da pandemia, quando conseguiu muitas vitórias naquele período tão difícil para todos do setor. E é uma pessoa que sempre está ajudando aqui, presente na Câmara, participando da elaboração dos projetos de lei, participando das discussões em relação ao setor gastronômico. E se hoje boa parte do setor sobreviveu e está conseguindo ter a retomada, é porque o Fernando tem trabalhado bastante. Então, a Câmara faz jus a essa homenagem dele receber a medalha Pedro Ernesto, por todo o histórico e por todo o trabalho que ele tem desenvolvido nesses últimos anos. Fico muito feliz, é uma honra muito grande pelo prestígio dessa casa, por ser um cidadão do Rio de Janeiro, nasci, vivi minha vida toda aqui. Então essa homenagem como um carioca, para mim, acho que eu não podia ter orgulho maior, né? Mas eu considero que é uma homenagem não só para mim, mas para a gastronomia do Rio, para o Sindirio, para o turismo, para tudo que a gente enfrentou nesse período de pandemia, todas as lutas que a gente travou, muitas delas ombro a ombro com os vereadores, aqui com a casa nos ajudando. Então eu acho que talvez seja a materialização de um novo momento, de um reencontro, onde a gente consegue chegar nesse pós-pandemia vivos, ativos e olhando para o futuro. Então me sinto realmente muito feliz e muito honrado por estar aqui nesse momento. E você vai ver no próximo bloco. Eleições deste ano são tema da aula inaugural da Escola do Legislativo Carioca. Um debate público nesta terça-feira discutiu as áreas de cultura e de patrimônio dentro do plano diretor. O debate público foi realizado pela Comissão Permanente de Assuntos Urbanos e de Cultura da Câmara Municipal.
A reunião, que aconteceu na manhã desta terça-feira no plenário da Câmara, debateu sobre cultura e patrimônio propostos para o novo plano diretor. A vereadora Tainá de Paula, presidente da Comissão de Assuntos Urbanos, chamou a atenção para o encontro, já que o município é um reconhecido celeiro de artistas e produtores culturais. Para ela, a cidade do Rio é uma das maiores referências culturais do país, que se destaca principalmente pelo seu vasto patrimônio histórico e arquitetônico. Ela ressaltou os desafios de inserir os rumos culturais no conjunto de soluções e debates no plano diretor. O Rio de Janeiro é uma cidade da vanguarda do planejamento urbano do Brasil. Temos aí, ao longo de décadas, um acúmulo sobre o que é e para que serve o planejamento urbano e existe aí uma expectativa, eu diria, nacional sobre o que o Rio de Janeiro irá apresentar, irá produzir. Para o secretário de Cultura, Marcos Faustini, o setor é um instrumento de desenvolvimento territorial localizado. Para ele, é preciso repensar qual o papel da cultura na retomada pós-pandemia, pensar na possibilidade do setor desenvolver a cidade. Nós precisamos ter dentro dos ministérios da cultura, dentro das instâncias federais de cultura, o pensamento da possibilidade da cultura desenvolver a cidade. Isso não significa só polo criativo. Significa a cultura entrar nos problemas da cidade, com a inteligência que a cultura tem, tanto da sociedade civil, como um acúmulo de políticas públicas, e ajudar a desenvolver determinadas regiões. Para o vereador Raimon, presidente da Comissão de Cultura, é necessário pensar como a cultura se organiza no dia a dia da cidade. A inserção da questão cultural, dos fazeres culturais, dentro do plano diretor, portanto, numa lei de longevidade, numa lei que pensa a cidade para os próximos 10 anos, isto muda, de certa forma, ou acena para uma mudança, mas nós temos que pensar também que, historicamente, as nossas periferias, produtoras de muita cultura, foram relegadas a um plano muito inferior. O encontro, que aconteceu de forma híbrida, também contou com a participação da presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, Laura de Blasi, do diretor do Instituto Tá na Rua, Amir Haddad, do secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, representantes da sociedade civil e da subsecretária de Planejamento Urbano, Valéria Razan. Linkando um pouco sobre os instrumentos, que a vereadora Tainá explicou um pouco antes, mas não é o foco dessa audiência, junto com a questão dos fundos, junto com a territorialização dos recursos, é uma discussão que a gente vai levar para o secretário Fajardo, enfim, e manter esse diálogo também aqui com os vereadores para pensar em possíveis emendas em relação a isso. E as eleições de 2022 foram o tema da primeira aula da Escola do Legislativo Carioca. Criada por iniciativa do presidente da Câmara Municipal, a escola tem como objetivo a capacitação e a qualificação de servidores e parlamentares. Voltada aos servidores e parlamentares, a palestra da desembargadora do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Kátia Junqueira, foi sobre temas relevantes para as eleições 2022. A magistrada falou de algumas das principais mudanças previstas para os próximos pleitos, que envolvem, por exemplo, fidelidade partidária, incorporação de partidos e fundos. Toda essa questão relacionada às principais modificações legislativas em relação às eleições de 2022, que são eleições que já se mostram bastante movimentadas e polêmicas, né? A Escola do Legislativo Carioca, órgão da Câmara Municipal do Rio, é uma iniciativa do presidente da Casa de Leis do município, Carlo Caiado. O nosso parlamento busca dialogar e ter informações e num tema que é fundamental, a democracia. Eu acho que tanta luta que se chegou a buscar a ter de fato a democracia, e temos hoje uma democracia muito ativa, as pessoas dialogando muito sobre política, e aqui é a casa do povo, a casa que respira a política mais do que tudo, a essência. A desembargadora celebrou os 90 anos da Justiça Federal e do marco que previu o voto feminino e a possibilidade de as mulheres serem eleitas no Brasil. Entre os destaques da aula inaugural estão as políticas afirmativas que incentivam a participação feminina no processo eleitoral. Medidas que visam diminuir a subrepresentatividade das mulheres estão contempladas nas emendas constitucionais 111 e 117. Toda a ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir direitos políticos da mulher. Além disso, também são atos de violência política
contra a mulher qualquer distinção, exclusão ou restrição no reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e liberdades políticas fundamentais em virtude de sexo. A Escola do Legislativo Carioca foi criada para qualificar e ampliar a participação dos vereadores, servidores e da sociedade civil nos processos políticos e sociais. O Rio de Janeiro tem muito a crescer com essa escola, o Legislativo Carioca tem muita coisa para ser feita e essa escola tem a intenção de formar todos os funcionários da escola, dando a oportunidade de fazer o melhor trabalho a serviço para a população carioca. Iniciamos a Escola do Legislativo com o pé direito, né? E sabendo o quanto essa palestra para a gente será de grande relevância para os assessores, para os vereadores, enfim. E a gente aqui eu, por exemplo, estou muito feliz com a participação da doutora Kátia. E o Parlamento Carioca deu hoje mais um passo no combate ao preconceito. A Câmara Municipal assinou uma parceria com o portal Notícia Preta. Fundado em 2018, o portal é uma ferramenta contra o racismo. Vamos assistir? O encontro foi na sala da presidência. O documento foi assinado pelo presidente do Legislativo Carioca, vereador Carlos Caiado, e pela jornalista Thaís Bernardes, que vai apresentar uma temporada do programa Câmara Rio Debate, com foco em temas voltados para a população negra. O que fazer para a gente criar uma sociedade mais igualitária e com menos preconceito? Formada em jornalismo por 2 universidades de Paris, na França, Thaís Bernardes também cursou Relações Públicas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Thaís é a fundadora do portal Notícia Preta, criado em novembro de 2018. O objetivo é combater, através do jornalismo, o racismo e as desigualdades sociais. Eu tenho certeza que a gente vai caminhar e que a gente vai evoluir. Eu sempre digo que a pauta antirracista, ela é transversal. Ela está na economia, ela está na educação e ela está principalmente na política. Ser antirracista é um ato político. A Câmara Municipal é o reflexo da sociedade. Então, de ter os parlamentares, como já estão envolvidos, ainda mais na interação com essa sociedade, através de um portal que tem um alcance muito grande em respeitabilidade às pessoas negras, eu acho que é fundamental esse convênio aqui, a gente dá um passo muito grande e na comunicação, eu acho que a Câmara cumprindo o seu papel aqui em defesa da sociedade, sem dúvida alguma. E agora à noite acontece no Salão Nobre da Câmara do Rio a solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto e de moções de louvor e congratulações aos dirigentes de instituições religiosas de matriz africana. O repórter Sérgio Costa tem os detalhes. A solenidade para a entrega de moções de louvor e congratulações aos dirigentes de instituições religiosas de matriz africana é uma iniciativa do vereador Átila Nunes. Ele é o autor da lei que criou a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. O principal homenageado é o Ogã do Centro Espírita Caminho do Bem, Tião Casimiro. Ele recebeu a medalha Pedro Ernesto. Outras 26 pessoas foram homenageadas com moções de louvor e congratulações. Antes da cerimônia, nós conversamos com o homenageado e também com o vereador Átila Nunes. Vamos acompanhar. A gente entende que é muito importante valorizarmos a todos aqueles que se dedicam à religião, né, as religiões afro-brasileiras como um todo, né, sempre em busca, né, de um ambiente saudável, né, que possa realmente ajudar o próximo. E os ogãs são fundamentais, né, nesse trabalho. São eles que ditam muitas vezes a ritualística e, em especial, né, meu amigo Tião Casimiro, meu irmão, ele é uma pessoa que é referência para todos os ogãs desse Brasil. É um dia muito especial para mim, pelo tempo que eu tenho dentro da religião, pelo tempo que eu tenho dentro do santo. E hoje está recebendo uma medalha no meio de uma intolerância religiosa incrível, né? Que a gente está vendo esse preconceito, essas coisas acontecendo. Há poucos anos atrás, nós éramos perseguidos pela polícia, porque não podia tocar no centro da cidade. Depois viemos na década de 80 sendo perseguidos por algumas religiões eletrônicas. E hoje, dentro das casas que criam as leis, receber uma medalha dessa natureza, para mim, é uma honra muito grande, em prol dos meus orixás e dos nossos guias. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui.
Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em Câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate, hoje com o tema Sustentabilidade Ambiental, Desafios e Soluções. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.